Muito bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta oportunidade, a partir de Paulinha, com este vídeo, para fazer um protesto de repúdio e, ao mesmo tempo, de me solidarizar com a irmã Cosminha, a irmã Cosma Ana, lá do sítio Jussara, na cidade de Moreno, em Pernambuco, um dos 185 municípios do Pernambuco, do estado de Pernambuco. Eu tenho dito aqui que eu vim nos anos 90, no início dos anos 90, para o estado de São Paulo, por uma grande causa. Saí da minha terra natal para aqui, o estado de São Paulo, e vim trazendo na minha bagagem, na minha trajetória, os bons exemplos do trabalho das Assembleias de Deus em Pernambuco. Como nem tudo é perfeito e alguns erros foram cometidos por pastores no passado, por extremo zelo, podemos dizer assim, na questão de usos e costumes, mas logo Deus passou, através do seu Espírito Santo, nos mostrar alguns equívocos. Veja que a minha camiseta aqui, de propósito, tá a palavra vivifica. Nós somos a favor da vida, a favor da paz, a favor do amor e da preservação, da manutenção e, por que não dizer, nós somos conservadores do bem. Nós somos conservadores dos bons costumes, dos bons princípios. Assim deve ser a Igreja de Deus, ou não? Sal da terra, luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O nosso mestre, o mestre dos mestres, ele é o nosso modelo de amor, modelo de pacificador, modelo dos modelos. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Príncipe da paz. E a mensagem bíblica é de paz. A mensagem bíblica é de paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. Esse é o princípio. Esse é o princípio cristão. Paz na terra. A Igreja de Deus não tem parte com a destruição. A Igreja de Deus não tem parte com aquele que vem roubar, matar e destruir. E essa tarefa tríplice é de Lúcifer, o rebelde sem causa, que foi expulso do céu, e no céu não entra pecado. Pecado que se originou lá, Deus baniu com terça parte dos seus anjos. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. E todos nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que quem trabalha para o mal em sociedade, na sociedade humana, é o inimigo de Deus. E Cristo veio para resgatar o homem e edificou a sua igreja. A sua igreja. Edificou a sua igreja para fazer a reconciliação do pecador com o Criador. Nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas.
mortos em delitos e pecado. É inadmissível nós suportarmos e ficarmos calados, o cristão verdadeiro, autêntico, diante de tal barbárie praticada por um dito pastor. Ailton José Alves não é servo de Deus, não pode ser, jamais. Ele é servo de Satanás praticando isso. É como fala a palavra de Deus, a sinagoga de Satanás no meio do povo de Deus, instalada através de homens ímpios. E eu quero, com essa abertura, na minha simplicidade, nas minhas falhas como pecador, não sou melhor do que meus irmãos, fazer a leitura da palavra de Deus que se cumpre cabalmente. Paulo escrevendo a Timóteo. Tem outros pontos que falam sobre isso, vocês sabem. Vocês que são conhecedores da Bíblia. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, a extrema corrupção dos últimos dias. É exatamente isso que nós estamos vendo. A corrupção está tão grande que atingiu o lugar sagrado, né? Não obstante Jesus Cristo mesmo ter revelado lá na parábola do joio, e muitas vezes a gente esquece dessa situação. E que o joio está no meio do trigo. Eu tenho dito aqui em Paulínia que existem duas igrejas, a igreja de Deus e a igreja dos homens. E a igreja dos homens está com a pauta em sua mão, na sanha pelo poder político, na sanha pelo poder econômico, e dominam, e não é de admirar, porque Jesus falou que o joio foi semeado no meio do trigo, na lavoura de Deus, e que esse joio, iria conviver junto conosco. Mas o Senhor nos revelou as características, nos disse como identificar o joio. Então é inadmissível, eu quero dizer aqui para todo o Brasil, por que não dizer para todo o globo, é inadmissível que a igreja de Deus, e a palavra de Deus fala que, se possível, o anticristo enganaria até os escolhidos, e nós estamos vivendo esses últimos momentos do fim, e é inadmissível que um cristão que tem o Espírito de Deus, que no ato da conversão recebe o Espírito de Deus para discernir, para interpretar, para entender a palavra de Deus, ele se deixa ser enganado. Deus não quer que sua igreja seja enganada. Deus não quer, por isso ele já capacitou a igreja, além do Espírito, ele dá um arsenal, dá armas espirituais, dá palavra de sabedoria, dá discernimento de espírito, e outros dons, dá fé, dom de fé, Não é uma fé comum, não é uma fé básica, mas dá dons de fé aos homens, Oxalá que você tenha essa fé a ponto de questionar dentro das igrejas atualmente as pessoas que desconfiam de Deus. Isso é ridículo, principalmente quando chega momento político, as pessoas temem governos A, B, C, e se esquecem totalmente do Deus, Ainda ontem aqui em Paulínia, na festividade da UMADEP, se eu não estou enganado, Me perdoe as irmãs se eu errei, União de Mulheres, Deus usou um pastor para falar dessa questão de confiança em Deus e a necessidade de orar e orar sem cessar, Orar sem cessar. Orar de joelho, orar em todo tempo, andando, caminhando, clamando a Deus. O homem espiritual, ele está vigilante 24 horas. Quando ele dorme, o Senhor guarda, O Senhor se encarrega de guardar. Mas, deixa eu ver se eu melhoro aqui a nossa visibilidade, eu estou aqui no ambiente fora da minha casa, eu gostaria de pôr para vocês um cenário melhor. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar um cenário melhor
para vocês. E desde já vou pedir o seu carinho, a sua atenção, você compartilhar este material para nos ajudar a plataforma a indicar este vídeo para outras pessoas. Nós estamos aqui em São Paulo há 34 anos aproximadamente. Nós temos travado lutas aqui. Nós já tivemos aqui em 2000. Então eu posso até me apresentar como pioneiro com essa ação de denunciar um pastor ao Ministério Público aqui em Campinas. Na eleição de 2000, o pastor fez campanha no púlpito, dando uma oportunidade para um candidato a prefeito no púlpito da igreja, se dirigindo às ovelhas de maneira chula, né? Eu me lembro muito bem ainda hoje, vou falar o nome, a irmã, eu esqueci, mas lembro do fato. No decorrer do tempo eu vou lembrar o nome da irmã, a irmã viúva. O pastor, a irmã perguntou: mas irmão, eu votei no primeiro turno no candidato contrário que o senhor está fazendo campanha, né? Aí ele usou esse termo que eu achei ridículo para um pastor falar isso para uma ovelha, uma mulher viúva. Volta de marcha ré, mesmo assim, o tom dele, volta de marcha ré, volta de marcha ré. Esse homem é presidente de um campo aqui no estado de São Paulo. Ele até hoje não pediu perdão para esse cidadão. Eu estou disposto a perdoá-lo, né, porque ele foi mandado pelo pastor presidente geral, presidente local, né? No momento era Paulo Freire, que é deputado federal hoje, né, e que está sob o comando de José Wellington Bezerra da Costa, né? Então, volta de marcha ré, né? E o comportamento desse homem de Deus, né, que foi missionário na Argentina, inclusive, não era nada correto com relação às ovelhas, no comportamento com as ovelhas, e até para onde levava para o lazer com as ovelhas. A gente ouvia falar que o comportamento dele naquele lazer como ele era, né? Tem esse detalhe aí. Então, primeiro, não que o esporte, jogar futebol de salão, futebol entre irmãos, seja coisa grave, né? Grave é você torcer para o time de futebol, você não acompanhar a exortação de Paulo, né? Segundo Coríntios, e muitas vezes os pastores deixar isso, né, na maciota, passar pano, né, e não exortar os irmãos a largar isso, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quem não deixa o mundo estar na igreja, tem que ser dito isso claro. Está correndo risco de perdição eterna. Corinthians, Flamengo, Barcelona, né? Comprar camisa de time, gastar dinheiro com o que não é pão, deixar de dar para ganhar uma alma, uma cesta básica para um irmão, né? Então, tudo isso está dentro da igreja nesses últimos tempos. O desportos, né? A questão do futebol e esportivo geral, né? Seja corrida de Fórmula 1, seja qualquer, né? O fã, o ídolo, né? Essa fábrica de ídolos aí que tem aí, você sabe, as mídias, né? Televisiva fabrica os ídolos e vendem, né? São produtos. Então é importante a gente se ligar como igreja, porque esse sistema jaz no maligno e a igreja é um tropeço. É um tropeço para o mundo que jaz no maligno, para o anticristo, para o inimigo de Deus. Lembrando que é inimigo de Deus. Então eu quero ler aqui rapidamente e fazer uma oração para o Senhor nos orientar nessa questão, nesse vídeo para você. E eu quero, além de falar na irmã Cosminha, né, aquela mulher de 75 anos, né, que eu quero me solidarizar com ela e com a família, com os irmãos ali, né, seus filhos, naquela igreja ali que foi construída pelos irmãos e que sofreu tal barbárie, né, tal profanação, uma verdadeira profanação do lugar sagrado. E alguns irmãos que estão aí em Recife, por exemplo, tem o Josué Augusto, se eu não estou enganado,
que está numa luta de mais de 8 anos lá. Eu falei que aqui em 2000, né, nós denunciamos um pastor e a gente continua vigilante aqui, agora em Paulínia, observando e disposto a ir até o Ministério Público para exigir que não maculem a igreja de Deus. Então, pior do que o político que vai na igreja macular, pedir voto, é o pastor que faz da igreja curral eleitoral. Ele se revela um profanador, um Acabe e outros, né? O pai do rei, né? Que antes, ontem foi pregado na igreja, o irmão, o pastor lá pregou muito bem, né? E eu tô com a cabeça meia fraca já, né? A idade. Esqueci agora o nome do pastor, né? Mas um homem de Deus, jovem, pregou ontem no aniversário, último dia de aniversário das irmãs aqui do ciclo de oração. É preciso deixar claro uma coisa, que o dever de orar é dos pastores primeiro, segundo o parecer de Atos dos Apóstolos lá, né? Que os pastores não estão obedecendo, estão jogando a Bíblia fora nesse quesito, né? É dos obreiros. Ele disse, não vamos estar nesse negócio, na questão social, né, dos cuidados das mesas, né? Vamos ficar com a palavra e com a oração. Não é de ciclo de oração. É verdade que as irmãs prestam um serviço a Deus, primeiramente, à igreja, relevante na questão do ciclo de oração. Mas muitas vezes aqui no estado de São Paulo, o ciclo de orações deixa muito a desejar com relação ao Nordeste. Né? Pelo menos no meu período em Pernambuco, tinha ciclo de oração das 8 da manhã até as 4 da tarde, 5 da tarde. Né? No acampamento Linha do Tiro, por exemplo, a irmã Terezinha, ela começava às 5 horas da manhã o ciclo de oração, né? E ia até o final da tarde. Né? Aqui no estado de São Paulo, o pessoal que vem para cá vem para ganhar dinheiro. Eu, particularmente, não vim para ganhar dinheiro aqui. Eu vim por uma necessidade, não vim para ganhar dinheiro. Não vim para ganhar dinheiro, graças a Deus. Mas muita gente vem para cá para ganhar dinheiro e esquece, né? O frenesi aqui, a sanha aqui é ganhar dinheiro, é se dar bem, é status quo e tudo mais. Essa é a clara verdade. O estado de São Paulo, a locomotiva da nação brasileira, esse estado rico, né? Tem essa característica, né? Então, deixar isso claro, eu não estou falando nenhuma mentira aqui, né? Eu faço a crítica e a autocrítica, né? Há muito tempo que eu sou um formador de opinião, pequenininho, tudo mais, mas fazendo na rua, questionando as autoridades, dizendo para o cidadão exigir respeito dos que estão em eminência. Então, para mim ser cristão e querer pedir, exigir respeito e questionar os políticos que corrompem, né? O sem dedo, o 9 dedo, o ladrão e tudo mais, como muitos se dirigem, né? Dentro da casa de Deus. Para mim questionar esses homens na política, eu tenho que olhar para o meu rabo. Me permita falar assim. Olhar para dentro da minha casa. Me autocorrigir, olhar para mim mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Fazer autocrítica própria, individual, e fazer autocrítica da instituição. Né? A igreja é uma instituição formal. Né? Alguns pastores, às vezes, saem em defesa precipitado, né? Não, mas a igreja não pode falar da igreja de Deus assim. Nós estamos falando da igreja formal, denominacional. A igreja que vai, imaculada, que vai ser arrebatada, é outro quilate. É outros 500, né? Vamos ler aqui. Deixar isso bem claro aqui, que nós não estamos para brincar de ser crente. Nós não estamos aqui para brincar com Deus. Deus não é moleque. Deus não é marionete, não se customiza a Deus. Deus, ele cuida de nós, cuida de mim, cuida de você, cuida da igreja, sempre cuidou. Deus é fiel e nós cantamos isso na igreja, né? Quantos louvores não tem dizendo que Deus é fiel? Ser valente, pelejando por Jesus. E um bando de covarde dentro da casa de Deus. Um bando de covarde que aceita esse negócio de ovelha muda. Jesus é outra coisa. Jesus ficou mudo por nós. Mas eu não sou ovelha literalmente. Eu tenho imagem e semelhança de Deus. Coroa da criação divina. É o ser humano, um homem e mulher.
coroa da criação de Deus. Nós somos cabeças pensantes, seres políticos, disse o filósofo. Seres políticos. Deus nos criou com a capacidade de administrar. Então não é só de administrar, é de votar e ser votado, ter a liberdade, ter boca para falar, tem 2 orelhas para ouvir mais. Mas não ficar calado, não pode falar, porque não pode. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você vai prestar contas. As palavras ociosas, esse negócio de ensinar, falar, de não falar, mostrar lá Tiago e não falar tudo, dizer, olha, você é sábio se você não falar. Meça as suas palavras. Você vai se dirigir para alguém, você veja o que você fala. Né? Você pode até falar alguma coisa que na forma da lei é crime. Entendeu? Mas por que é crime? Porque alguém fez uma lei para blindar a autoridade. Mas você é a igreja. Você foi chamado para questionar o pecado, para denunciar o pecado, para ter exercício profético. É o Elias, é o Eliseu que não se vendeu lá para quem? Para Amã. Amã não, né? Nós estamos aí estudando aí sobre Mardoqueu, sobre Esther, o povo no cativeiro, né? E quem era Mardoqueu? Quem era Esther? Aí quando alguém do nada, que não tem tradição na igreja, fala, aí os que estão dentro da igreja com famílias, né? Tradição, estabelecidos, né? Querendo manter o status quo, né? A zona de conforto. Aí você fala, aí você logo é calado. Você logo corta! É isso que acontece, e está acontecendo e na Assembleia de Deus, que tem tendência, o povo cristão tem tendência ditadora. Isso é muito contraditório para um Deus que dá livre-arbítrio, ou não? Você não acha isso, não? Para um Deus que deu livre-arbítrio, Deus obriga a gente a alguma coisa? Não é contraditório você estar dentro de um sistema religioso que age como ditadores? Deixa eu pegar ali, rapidamente, algo para me guiar aqui na hora, que eu quero fazer essa live com, no máximo, 1 hora. Então, eu vou tentar terminar essa live no máximo até as 16 horas. Agora são, no meu relógio ali, que deve estar atrasado alguns minutinhos com horário em Brasília, são 15 horas e 26 minutos. Muito bem. Então, dito isso, nessa introdução, extrema corrupção nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Então, parece até que é só no mundo isso. Quando a gente lê isso aqui, a gente traz isso e mostra ao mundo, esquece da igreja, né? Nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmos. O Ailton José Alves é um desses, né? Tá bem claro isso pelo comportamento dele, né? Eu tenho aí uma tese de filosofia que eu estou trabalhando sobre essa questão comportamental, baseado no atingir a excelência do comportamento humano. Porque nós já atingimos a excelência em produção de bens duráveis e não duráveis, ou não? Né? Mas o nosso comportamento a gente está vendo aí. Quanto mais o homem evolui, mais a qualidade no comportamento, o homem está doente, a raça humana é doente, né? Então, tá aí o feminismo, né? O feminicídio para mostrar isso. Tá aí os crimes, né? Que só aumenta, o crime organizado e tudo mais, né? E tudo é cumprimento da Bíblia Sagrada, assim como o aquecimento global, né? Malaquias já dizia que não vai ficar nem raiz nem ramo. Mas só que nós hoje, pela ganância, né? Nós temos acelerado esse processo de aquecimento da Terra. Então, de uma certa forma, até sem saber, está contribuindo para Deus, para que isso aqui, para que a Terra seja fundida, seja derretida, né? E eu tenho até uma canção que eu falo, né? Que vai ser a ditadura do aquecimento global, que vai fazer os homens ter que viver com menos, procurar viver com menos, de forma simples, porque o planeta está pedindo socorro. Então, vamos lá. Avarentos. O que é um avarento? Materialista, que gosta muito do dinheiro, que faz do dinheiro seu Deus, né? O dinheiro lhe possui, ele não possui dinheiro para o bem
do seu próximo para servir ao próximo, né? Servir a família, servir a sociedade. Presunçosos, soberbos, olha, soberbo, blasfemos, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos. Profanou o templo lá. Um pastor chega lá e depredar, vandalizar um lugar sagrado. É dele o templo? É dele particular? É uma propriedade privada? É particular? Não. De Deus, da comunidade, da igreja. Se é da igreja de Deus, nós não somos dono de nada. Deus é dono das coisas sagradas. Sem afeto natural. Olha, irreconciliáveis, né? Não quer reconciliação com nada. Caluniadores, mentirosos, calunia, incontinentes, né? Desobedientes. Incontinente é isso, desordem, é alguém com essas características, né? Cruéis, olha, sem amor para com os bons, traidores, olha, vá ouvindo aí, obstinados, orgulhosos. O povo de Deus em si é um povo, né, que tem essas características de ser obstinado a desobedecer a Deus, né? Então Deus conhece muito bem o povo de Deus deu muito trabalho para ele, a ponto de Deus saber, né? Deus é onisciente e mandou o povo ser forjado lá no Egito, né? Deus avisou para Abraão que o povo de Abraão, a descendência, ia passar um período lá, Deus forjando o povo, né? Mas mesmo assim você viu, na saída do Egito, o comportamento teve uma geração inteira que pereceu no deserto. Deus fez ele andar, circular em volta de si mesmo e perecer, porque foram incrédulos, desobedientes, orgulhosos. Olha, orgulho, tem alguma característica aí com Lúcifer? Tem, orgulhoso, né? Se achando, nariz empinado, eu sou melhor, e ao ponto de querer o lugar que não pertence a ele, tomar dos outros, né? Através de golpes. Você identifica alguma coisa aí com o comportamento dessa sociedade brasileira? O Brasil tem uma cultura de golpe, tem uma cultura de golpe, mas quem é que está por trás dessa cultura de golpe? Os poderosos, os ricos, esse pessoal que quer estar sempre por cima das coisas, A igreja é um problema, né? Alguém como Marcos Antônio da Costa Gilpato, é um problema para essa gente, né? Porque nós vamos, de uma certa forma, mostrar, desmascarar essa gente, né? A pandemia exerceu esse papel. Esse período aí de pandemia, 2019, 2020, 2021, mostrou as máscaras, tirou as máscaras de muitos cristãos dentro da igreja, pessoas que deixaram de cultuar com medo, né? Eu, graças a Deus, não tive esse problema, né? Pastor Edivaldo, pastor Sebastião, nós fomos lá para os cultos, né? Com os cuidados determinados pelas autoridades, né? A gente não ficou com medo de morrer, não, porque se morrer tá guardado, né? Para a glória de Deus, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Não é isso que a gente vê? Tem pessoas que estão só nos deleites, dentro da igreja, está largando tudo, falta os cultos importantes, até Santa Ceia, para poder usufruir, gozar dos seus patrimônios, de suas fazendas, dos seus sítios, de suas chácaras, e mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, olha, inimigos cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados. Então, eu creio que por aqui, né? Aí, veja bem, vamos até... Olha o que diz o apóstolo Paulo, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o que o apóstolo Paulo exorta aqui. Destes, afasta-te. Então, nós estamos vivendo na igreja, essa igreja, mesmo aqui em Paulínia, né? O pastor Edivaldo talvez já saiba, né? Eu tenho falado isso. Eu ando receoso dentro da igreja, mesmo em Paulínia, onde tem um homem de Deus, tem homens de Deus, como pastor Edivaldo, pastor Sebastião, tem outros obreiros, né? Que muitas vezes eu digo, eu não gosto quando chamo o pastor Edivaldo de presidente, porque dá conotação política, fala do governo, né? Tudo bem, o governo da igreja, a Assembleia de Deus do Belém, em Paulínia, é o pastor Edivaldo. Então, nessa questão política da igreja formal, o pastor é o governante da igreja, o homem de Deus. Glória a Deus por isso, né?
Eu, particularmente, espiritualmente, não gosto disso, porque alguns dão essa conotação porque puxa-sacos, muitas vezes, né? Bajuladores, né? Do homem, dessa questão política e tudo mais, que é o que nós estamos sofrendo ultimamente. O maior laço que nós estamos vivendo hoje no cristianismo é essa questão política, esse envolvimento político, essas pautas que estão discutindo lá, a bancada evangélica lá, né? Que é formada por líderes, né? Raramente você vai ver um menorzinho do meio dos irmãos, né? Mostra lá, faz uma pesquisa lá para ver quem é, de origem paupérrima, lá do extrato social lá debaixo da igreja, para ver se tem algum lá. Se não é pastor, filho de pastor, filha, genro, essas coisas todas. Então, basta fazer essa pesquisa, né? Então, veja, afasta-te. Então, eu estava falando da questão de você estar na igreja e dizer, meu Deus. E o pessoal metendo pau no desigrejado, né? É um termo até errado, né? Desigrejado. É porque a igreja somos nós. Não é o templo, é destemplado, né? E eu não vou aconselhar ninguém aqui a afastar da igreja. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Você tem que ser resistência. Você tem que resistir o diabo para ele fugir e não fugir dele. Então você tem que deixar... Eu costumo dizer para a questão patronal, que eu tenho uma experiência nessa questão de combate à corrupção do patrão, de comprar liderança sindical, dizer, quem comeu minha carne vai roer meus ossos, vai ter que roer meus ossos. Quem comeu minha carne, quem tomou meu direito, porque tomaram meus direitos trabalhistas assim como o exército não me deu direito lá da indenização de 10 anos, né? Por conta de uma lei mal feita, que não analisou direito para poder amparar um cidadão desse estado, né? Então eu tenho essa marca social, de injustiça social através da lei, do ministro Leandro das Pires Gonçalves. Então, você não está brincando com criancinha, não, com idiota, não. Vocês, políticos, podem até idiotizar o povo e os pastores mercenários, idiotizar as ovelhas. Mas eu não nasci para ser idiota, né? Não nasci para ser chicote de feitor na mão de patrão, entendeu? Então, a Bíblia tem um sindicalista, o apóstolo Tiago, lá, meu irmão de Jesus, 5 capítulos, e que muita gente passa longe de pontos para ensinar ao povo a se autodefender. A gente sabe disso. Tem gente que passa longe, principalmente na questão do rico opressor, que manda matar o trabalhador, que diminui o salário, né? E muitos dentro da igreja, né, fala mal de sindicalismo, fala mal de protesto. Então fala mal de Lutero, que protestou contra a desordem e o desvio da igreja primitiva, que ficamos mais de 1000 anos no catolicismo romano. O maior prejuízo do cristianismo, um dos maiores, se o cristianismo teve prejuízo, né, é o inserimento da política lá por Constantino, né, que aparentemente refreou a perseguição, mas foi o período que a igreja mais cresceu, foi na perseguição. Aí depois a igreja se acomodou, né, com Constantino e os pagãos, tudo para acessar as benesses do Estado, entrava, a igreja serviu de quê? De pavimentação, de caminho para os pagãos entrar na igreja e a gente ter a religião católica aí. Meu objetivo não é falar mal dos católicos, né? Mas essa é a realidade. E eles têm razão quando falam que é a primeira igreja, porque é a origem da igreja de Deus, que foi transformada, né? Foi maculada, o catolicismo, né? Mas é preciso estar ciente disso que aconteceu. E nós ficamos mais de 1000 anos para poder Lutero, o padreco lá, fazer o rompimento. Então, dito isso, né, que a história da igreja, que é parte, né, que eu não sei tudo, né, eu sou um dos menores nesse quesito, né, estou aqui me rastejando, faz tempo que eu faço essa luta, há pouco eu não tenho habilidade tecnológica, né, para fazer um trabalho melhor, por isso que você está vendo aqui eu falando, eu não estou tão sofisticado, me desculpe, como um Hafner, né? Do canal Voo da Coruja. Eu quero falar desses homens que estão... Às vezes eu digo, não, já tem gente bastante fazendo isso. Mas como eu estou desde 2000 nessa luta aqui, no anonimato, né? De uma certa forma, indo questionar o Ministério Público em Campinas, esse fato aí,
né? E acompanhando os escândalos da Assembleia de Deus aqui, na região metropolitana de Campinas, com Marinésio Soares, um homem que já idoso se formou em Direito, né? Pai da Marinalva, que foi candidata, né? Que o slogan era Justiça seja feita. Aí eu quero perguntar, justiça contra quem? Hã? Né? Que teve aqui nós formamos aqui aliás, a igreja elegeu aqui um deputado que se envolveu no escândalo do orçamento, depois da queda de Collor, tudo mais, né? Collor, que foi deposto, foi impeachmentado, o primeiro presidente impeachmentado, e que foi apoiado pela igreja do Brasil, a igreja protestante, a igreja evangélica, né? Sempre quebrando a cara, né? Sempre quebrando a cara. A igreja está sempre quebrando a cara nessa questão da politicagem, né? E não se emenda, né? E tá lá, Crônicas 7,14, enquadrando a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Vamos ler? Crônicas 7,14? Eu creio que esse vai ser os dois únicos textos que nós vamos... Né? O irmão ontem, o pregador lá, tô tentando lembrar o nome dele aqui. Segundo Crônicas 7,14, o que diz, ele ontem citou um pouco isso aqui. De repente ele entrou numas coisas lá que eu digo, opa, tá entrando num campo que não devia entrar. E muitos têm entrado num campo, né, e ele deixou bem claro lá, né, para o rei lá, o rei que recebeu a carta de Senaqueribe, né, e Deus disse, essa luta não é contigo. Então existe luta que não é da igreja, é com Deus. Tem coisa, né, que só Deus faz, milagres que só Deus faz. Então a igreja está tomando um rumo que não é luta dela. Qual é a missão da igreja? Não é evangelizar? Não é denunciar o pecado? Não é exigir equidade dos governantes, assim como Elias, né, como o povo do passado, né? João Batista, Herodes, estás em pecado. Não é lícito possuir a mulher do teu irmão, denunciar o pecado. Jamais o pessoal lá buscava o poder. Existia um equívoco dos judeus com relação ao poder. E Jesus disse, não, meu reino não é deste mundo. Ora, Jesus não falou que o reino não é deste mundo. Por que os pastores estão buscando o poder da República Federativa do Brasil? Então, o pastor lá, parece que é Abner, misericórdia, Jesus. Foi tão recente agora, ontem, né? O culto, né? Crônicas 7,14. Vamos lá. Segundo Crônicas 7,14. Veja o que diz aqui. E se o meu povo de Deus, você tem certeza que é povo de Deus? Ou você é joio no meio do trigo? Que se chama pelo meu nome. Chamar é fácil, né? Dizer, falar, papagaio fala também, né? Papel aceita tudo. Se humilhar. Opa, o quê? Se humilhar. Quem é que deve se humilhar? O povo de Deus. E orar. Foi o tema ontem lá. Orar. Não desistir de orar. Orar perseverar na oração. É o tema das irmãs ontem do ciclo de oração. Alegrai-vos, né? Paulo é Romanos, depois a gente vai lá. Romanos 12, se eu não estou enganado. Orar. E buscar a minha face. E se converter dos maus caminhos. Se converter de quê? Dos maus caminhos. Então, tá sempre quebrando a cara na política e não se converte. Não pede perdão. Certamente, se não pede ao povo, não pede a Deus também. Tem que ser perdão público. Eu sou militar da reserva do Exército, eu já falei que o Exército deveria, em satisfação ao povo, pedir perdão pelas mazelas, pelo que cometeram no passado. Né? Eu sou defensor disso. Mas a anistia, né? O jogo político, né? O passapano, né? Aí eles buscam uma negociata, né? Para levar vantagem e passar o pano, né? Graças a Deus que agora, recentemente, um general homem, né? De verdade, né? Meu xará, por acaso, é o Marco, né? E ele não foi na onda
do rebelde sem causa. Do rebelde sem causa, não foi na onda. Do rebelde sem causa que ficou 30 anos no Congresso Nacional, num partido em que, eu digo que partido é tudo igual, num partido que o presidente dizia que roubava, mas fazia, ficou 30 anos. E como é? Que moral tem para falar de corrupção? Aí agora imagina nós, aí isso é que é pior. A igreja de Deus ter gente corruptor, e a gente querendo consertar o mundo. A gente querendo consertar a casa alheia, no país de ordem e progresso, que está lá na bandeira, né, o lema da República Brasileira, ordem e progresso, o desordeiro querer pôr ordem no país. Então, é engano. É engano, e a igreja não deve cair numa dessa, né? E quem fez a plataforma? Quem foi que levou o povo a cair num negócio desse? A bancada evangélica. A bancada evangélica, na sanha pelo poder econômico, na sanha pelo poder político, para formar uma república, ditadora, uma república que empurra de goela abaixo, contrário aos princípios divinos, contrário ao princípio desta palavra aqui, palavra de Deus. A Constituição dos cristãos é a Bíblia Sagrada. Ou não? Ou não? Se a autoridade brasileira determinar alguma coisa contra a palavra de Deus, se você for cristão de verdade, você não vai obedecer e vai para cima. Eu sou um desses. Não aceito. O Estado é laico, é um dever do Estado ser laico. Porque está lá em Crônicas 16, 21, 24 e 25. Não toqueis nos meus ungidos. E os ungidos é o povo de Deus, é a igreja de Deus. Não é exclusivamente o pastor, o queridinho de Deus. Não é. Ele tem mais responsabilidade. Problema dele. Problema de quem é pastor. Problema dele ser um testa de ferro de Deus. O pastor é um testa de ferro de Deus. Ele recebe toda a carga. Ele vai responder mais do que a mim. Talvez o meu galardão seja maior que o dele. Talvez. E eu não quero um trabalho por isso. De ganhar galardão, que eu não trabalho por galardão. Eu trabalho pela salvação da minha alma. Então, nós estamos vendo esses abusos por aí, a ponto de nós ter que pedir para a justiça humana acabar com o abuso do poder político religioso dos pastores. Porque um pastor dito pastor como Ailton José Alves, um homem com quase 70 anos ou mais de 70 anos, está praticando o que está praticando lá e não ter autoridade, não ter homem de verdade na justiça, no Ministério Público de Pernambuco. É isso que eu estou dizendo isso aqui bem claro. Parece que não tem homem de verdade na minha terra lá no Ministério Público de Pernambuco. Parece. Eu estou dando o benefício da dúvida aos juristas, que nós tivemos aí o irmão recentemente numa live aí, um jurista, e eu esqueço o nome dele aí, Eliabe, muito feliz nas suas colocações, graças a Deus. Então tá aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Subentende o quê? Se não se arrepende, Deus não ouve. Então esse povo tá de graça. Se não se arrependeu, se não se converteu dos maus caminhos, então não está sendo ouvido. Tá pior do que no tempo lá dos juízes, que Deus, alguém se levantava, clamava, se arrependia, clamava, Deus levantava um juiz, para libertar o povo. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os crentes, os evangélicos, se arrependeu? Tem ido a público pedir perdão? Tem vindo a público pedir perdão para a comunidade? Porque quem sustenta os pastores é os servos de Deus, é a igreja de Deus, é o conjunto. Eles não são dono de nada, dono é Deus. Eu não sou dono nem de mim mesmo. Os filhos não é meu, mulher não é minha, não tenho nada. Se Deus, ontem foi falado, se Deus
brecar. Só o fato de você estar respirando, você já deve estar dando glórias a Deus, porque você está vivo, que muitos não viveram. Eu vi isso ontem na igreja. Deus falando, e eu orei a Deus para Deus falar. Nós oramos para Deus falar, para a gente não ouvir o que a gente quer ouvir. É para massagear o ego. Deus tem falado em Paulínia, eu tenho dito, Deus tem homens de Deus na cidade de Paulínia, homens de Deus. Deus fala, e nós precisamos fechar as portas. Um político que vai na igreja, nessa época, sem necessidade. Se eu fosse um parlamentar, é polêmico, mas já tinha proposto um projeto de lei para político não ir na igreja nessa época. Não ir na igreja nessa época. O cara não pode entrar num hospital para fazer política. Ou pode? Não pode entrar num condomínio fechado. Ou pode? Tem lugares que não podem. Então a igreja é um desses lugares que não deveria poder macular o sagrado. Respeita a Deus, não respeita eu, mas respeita a Deus. Você pode não me respeitar. Quem sou eu para você me respeitar? Quem sou eu? Mas eu exijo respeito desses homens que estão em eminência, autoridades. Quer ter respeito? Me respeita. Eu saí com o megafone por aí, já saí aqui em Paulínia, em Campinas. Exija respeito da classe política, exija respeito das autoridades. Então, é preciso exigir respeito das autoridades, povo. Igreja. Então, você foi ensinado errado, isso é uma heresia de dizer que não toquei no ungido de Deus. Davi, quando a gente vê Davi não matando Saul, era direito de Davi proteger a sua vida, a integridade física. A pessoa pode, para defender a sua vida, matar quem vier lhe matar. A lei dá esse defesa, né? Legítima defesa. Saul buscava matar Davi, principalmente quando ele, além dele ser endemoniado, principalmente quando ele viu que Davi era ungido, que Deus já tinha reprovado ele. Davi foi um rei escolhido pelo povo, não foi por Deus. Saul foi um rei escolhido pelo povo, não foi por Deus. Até os requisitos de Saul é reprovado por Deus. Quando Jessé chega lá na casa, quando o profeta chega na casa de Jessé, tá lá a fileira do jovem bonito, formoso, grandão, mas tudo covarde, com medo de Golias. Se apresentou lá com medo de Golias. Aparentemente, por fora, o profeta, né? O sacerdote foi lá e já ia, certamente está aí o ungido do Senhor. Você está olhando por fora. Você não vê como eu vejo por dentro. Eu vejo o que está no coração. Eu sondo. Eu vejo o íntimo. Aí o escolhido de Deus estava lá, cuidando das ovelhas, estava trabalhando, não estava nos gabinetes, não estava nos palácios, não estava, né? Aí se apresenta o gigante, é o representante de Satanás, que é Golias, aí lá tudo frouxo, tudo sofrendo, e estava armado. Aí chega o Davizinho com a funda e diz, mas quem é esse incircunciso que fica falando mal do povo do meu Deus? E os irmãos tudo com inveja. Já sabia que ele tinha sido os irmãos, já sabia, né? Mas tudo invejoso, tudo carnal, tudo sem vocação, sem qualificação, sem zelo pelas coisas de Deus, né? A gente vê muito na igreja, muita técnica, muito isso, muito aquilo, e ninguém se preocupa com a unção, né? Sabe o que é unção? Ungido de Deus. Não toquei no meu ungido. Todo cristão genuíno que recebeu o Espírito Santo no ato da conversão, recebeu o Espírito Santo de Deus. Não é o batismo, não estou falando o enchimento, né? O transbordar do Espírito Santo. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele batiza. Quando Deus quer fazer tarefas específicas, extraordinárias, ele faz transbordar. No passado era isso, Deus pegava um e usava, e o Espírito Santo agia naquele. Hoje não. Deus aperfeiçoou a lei de alto a baixo. Não é mais a lei lá atrás. Cristo cumpriu a lei, mas ele veio aperfeiçoando a lei e tirou nós do jugo do sacerdote. Então, falta poucos minutos ali, né? Eu estou com quase 1 hora de live, né? Mas para você entender, vou concluir isso aqui para falar mais especificamente lá do engenho, do sítio Engenho Jussara em Moreno. É estarrecedor. Eu estou aqui em Paulínia e muitas vezes a gente exorta aqui
né, onde tem presbítero, evangelista em grupo, e as pessoas ficam bicudo, né, e trava nós, né, de grupo de WhatsApp, até pra gente não falar, não dar nossa opinião, né? Grupo de coral, trava pra gente não dar nossa opinião, e aí eu não fui nem no pastor, né, tô vindo publicamente aqui, porque o homem de Deus, ele tem muito trabalho. Tem muito trabalho e às vezes põe gente a serviço para treinar, porque é pedagógico, para preparar obreiros, né? Os grupos na igreja é bom para isso, né? E eles pensam que a gente é idiota, que a gente não sabe. Né? Eles só pensam, né? Tem tradição familiar, filho de pastor, filho disso, filho daquilo, tem dinheiro, tem status. E Deus fala que não é para fazer acepção de pessoas, não é para dar lugar aos poderosos e pôr o pobre lá, né? Humilhar o pobre, né? E isso acontece, está em sociedade, é como o próprio pastor Edivaldo falou aqui. Nós temos pecado, a igreja é um lugar, não é lugar de gente perfeitas. A gente entende tudo isso, a gente tolera tudo isso. A partir do nosso lar a gente tolera coisa, engole sapo, porque, né? Deus, ele nos prova, ele nos forja assim. Então, veja, então nós estamos mostrando aqui o quadro da situação do tempo presente, a Bíblia se cumprindo, e às vezes as pessoas acham que é no mundo, é na igreja. O joio está no meio do trigo, nós estamos como num campo de concentração, sendo provados. E nós vamos ser provados como ouro no fogo. Está tudo na Bíblia, está tudo escrito. Deus não deixa nós desavisados, Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos santos e os profetas. Ou não? Então, queridos irmãos, eu peço que você compartilhe esse material, né? Não é para eu estou vivendo bem, graças a Deus, com meu pouquinho, meu menos de 2 salários mínimo, mal aposentado que eu aposentei, sendo perseguido por denunciar atrocidades, injustiças, né? Não ser covarde, não se omitir. A Bíblia fala que quem sabe fazer o bem, não faz, comete pecados, né? Então, buscar o bem coletivo, não particular, como fala lá Paulo em Filipenses, né? Não fazer nada por contenda, por vanglória, não olhar o umbigo particular, ter o mesmo sentimento que teve em Jesus Cristo, né? Não tomar por usurpação ser igual a Deus, buscar o benefício coletivo, civismo, devoção aos interesses públicos, não é o privado. Pode ter privado? Pode ter bens particulares? Pode. Mas o que tem bens particulares, a lei obriga, até num processo, a lei vai dar prioridade a uma ação coletiva, uma ação que visa o direito de todos. Então, o direito particular, privado, não deve prevalecer em detrimento em prejuízo do direito de todos. Para isso existe Estado, para isso existe Poder Judiciário, né? Então, nós precisamos saber pelo menos o básico, né? Aí, dito isso, né? Aí você vai ver uma atrocidade dessa, uma barbárie dessa, eu até fico sem palavras, né? A gente está angustiado, isso ataca, isso é um prejuízo coletivo, é um dano moral coletivo de norte a sul, de leste a oeste, nesse país de dimensão continental, para um cristão verdadeiro, sincero, autêntico. Você vê um dito pastor, um homem que se acha dono de tudo, né? Que é arrogante perante um magistrado, em processo a gente tem visto aí, né? Ainda bem que nós temos hoje um púlpito online, como eu estou tendo aqui, né? Certamente isso que eu estou falando aqui talvez nem numa escola dominical eu tenho oportunidade de falar isso, e muitas vezes a gente tem abdicado disso porque a gente não quer fazer parte do rol. Quando eu decidi denunciar o pastor por fazer politicagem no púlpito da igreja, cometendo injustiça, cometendo crime, né? Eu comprei uma briga com a minha própria família, com a minha ex-esposa, mãe dos meus filhos, né? Ela nunca concordou que eu ter denunciado o pastor ao Ministério Público e me afrontava dizendo na minha cara que eu errei, né? Se eu errei, Deus já devia ter me punido, né? E eu estou aqui com saúde, eu estou aqui bem, falando para a glória de Deus, defendendo, fazendo a defesa da fé genuína. Então,
Irmã Cosminha, minha irmã em Cristo, serva do Deus Altíssimo, alguém já te falou, né? E eu não preciso nem mais falar. Deus já está nessa causa. O Ailton José Alves cometeu o maior erro que jamais devia ter cometido. Ele já matou, já permitiu, né? Já permitiu muitos tirar a própria vida, né? Ele já permitiu muitos tirar a própria vida. Ele já é motivo disso, de muita gente se angustiado, né? Nós temos visto aí, né? Então, eu não tô com medo de processo aqui não, eu não tenho nem dinheiro para pagar, tá? Eu já vou dizer para você, tá? Eu não tenho o que perder, o meu tesouro tá no céu. Então, se o Poder Judiciário me punir, quiser me punir, eu vou para cadeia. Vou para cadeia porque eu não tenho com que pagar. Meu tesouro está no céu, não tenho nada aqui. Tá? E não vou abrir mão do que é dos meus filhos, porque o Estado brasileiro já me deve uma indenização de 10 anos do Exército Brasileiro, que me tratou como desigual. Ministério do Exército, o Estado, então, que é uma instituição do Estado, me tratou como desigual, eu sendo igual aos demais, e eu não recebi indenização de 10 anos no serviço militar. Todos receberam, menos eu. Pelo menos eu não conheço outra causa. E fica até difícil para mim, né, buscar esse direito, né? Por quê? Fica difícil. Porque eu vou buscar um direito particular, privado meu. As pessoas vão dizer, tá buscando, não é interesse público, percebe? Aí, até para o juiz avaliar fica difícil. Se fosse um direito coletivo, né? Mas eu estou aqui numa causa coletiva. A causa que Cristo morreu pelo bem de todos, de toda a humanidade, para reconciliar o homem com Deus. Então a palavra de Deus é a lei das leis. Ou não é, seu doutor juiz, senhores magistrados, Corte Suprema, os 11 ministros do STF, que muitos estão aí falando besteira aí, aprendem na igreja que deve respeitar a autoridade e está falando besteira. Muda a lei então, muda a lei. Se você quer juiz diferente, manda o Congresso mudar a lei lá. Que o juiz não seja mais nomeado por presidente nenhum. Trabalha para isso, bancada evangélica trabalha para isso. Que o juiz seja concursado. Que o melhor juiz, por mérito, chegue lá na Suprema Corte, o melhor advogado, seja quem for. Então muda a lei. Muda a lei. Aperfeiçoa a lei como Deus fez, de alto a baixo. De alto a baixo, o véu do templo se rasgou e nós saímos do jugo do sacerdote. Então o pastor não deve ser brindado e dizer para as ovelhas ficar calado e aceitar que ele empurre de goela abaixo das ovelhas o que ele quer. Ele não é dono da igreja. Pastor nenhum é dono da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Nós somos corpo. Nós somos membros um dos outros. O cabeça, e é ridículo, eu quero dizer isso aqui, para você olhando nos seus olhos, é ridículo a igreja com o Espírito Santo de Deus, tendo cabeça como Cristo e está acontecendo essas coisas, no meio do povo cristão, no Brasil, Cristo como cabeça. Então o quê? Aí tá certo, tá falando lá. Que estão o quê? Fazendo o quê do corpo de Cristo? Apodrecendo o corpo de Cristo? A igreja, pelo menos formal, a igreja oficial, como denominações no Brasil, está apodrecida. Não é a igreja que vai ser arrebatada, não, que tem remanescentes. Mas esse sistema religioso está apodrecido. Se Lutero fez uma reforma, hoje precisa muito mais de reforma. Mas eu não acredito que vai ter. É como a mesma coisa de falar de avivamento. O avivamento é pessoal. O avivamento é pessoal. Cada um buscar o avivamento em sua vida. Ser cheio do Espírito de Deus constantemente. Não haverá, nós estamos numa aprovação, nós estamos nos últimos dias. Não acredito, eu não peco por isso. Eu não acredito no avivamento geral. Não acredito. Então é preciso que a gente... Então, irmã Cosminha, solidariedade à Igreja de Pernambuco, a IEADPE, Assembleia de Deus, né, de Pernambuco, que está na mão desses que fazem parte da sinagoga de Satanás, de uma diretoria que se dobra por conta de ganho,
né, que não são homens de verdade, que não são crentes de verdade, estão agindo como joio, precisa se arrepender, como fala aqui, Crônicas, né? Percebe? Precisa se arrepender dos maus caminhos, precisa pedir perdão para a igreja e publicamente. Está fazendo um desserviço a Deus. Esse povo está fazendo um desserviço a Deus. E quem é contra Deus? É o diabo. Quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. Muito bem, eu sou Marcos Antônio da Costa, seu irmão em Cristo. Para você que não me conhece, peço que dê o seu like. Esse vídeo vai estar na plataforma do YouTube. Nós não estamos querendo estar em eminência. Eu como já falei, estive no Exército Brasileiro por um período, já exercemos algumas funções aí, importante, né? Com muita humildade, aqui em Campinas, né? Na metrópole campineira, na militância, expulso de um sindicato do transporte, esse setor tão conturbado, tão explorado, né? Imagina, transporta vidas humanas, o que tem de setor de transporte público por ônibus, passageiro. Quem é os motoristas? É um ser humano. Alguém precisa fazer uma política para unir o trabalhador que transporta essas vidas a elas. Você acha que o explorador, o ganancioso quer fazer uma política dessa, de unir o povo? Mas não é a mensagem de Deus, a união, né? Romanos 12, 16, o que diz lá? Aí a gente vê outras mensagens, alguém se utilizar, porque é fácil se utilizar de um texto, sem um contexto, e se utilizar. Aí Paulo manda lá, Paulo fala lá, não ambicioneis coisas altas. Não ambicionei coisas altas. Vamos lá, porque é lá mesmo que a gente vai ler sobre o tema das irmãs. Ontem, né? Sexta e ontem. 12, 16. Olha aqui. Sede unânimes. União, a mesma opinião. Não tem a divergência. Nós estamos divididos dentro da igreja. Gente aí minando aí, pregando divisão dentro da igreja. O partidarismo é isso. É por isso que Paulo combateu lá. Não sermos partidários. A menos que você saiba ser do partido, participar, porque você é obrigado para ser candidato em para disputar, que é direito do cidadão, votar e ser votado. Aí você tem que ser filiado de um partido, mas dentro da igreja, não. Dentro da igreja nós somos iguais, somos irmãos. É comunista, é petista, é isso, é aquilo. Está no caminho. Jesus falou que um reino dividido não subsiste. A igreja é para isso, para não subsistir. A Bíblia fala lá que a porta do inferno, apesar que não é bem assim, né? A interpretação lá não é essa questão aí. É a questão da morte. Questão de ir para o inferno, não. Então, não é a igreja literalmente. A igreja, instituição formal. Porque está prevalecendo. A gente está vendo que muitas igrejas aí, o mercenário está lá dentro, o pastor mercenário explorando, vendendo, né, o falso evangelho, a dissolução do evangelho. Está prevalecendo. Se a gente olhar pelos olhos carnal, né, humanos, naturais, a gente vê que está prevalecendo. Ou não? Isso aí, esse fato lá em Jussara, né, no engenho, no sítio Jussara lá em Moreno. Quem prevaleceu lá? Não foi a porta do inferno, não, que prevaleceu lá, não? Contra a igreja lá, contra uma comunidade, né? Contra uma família humilde, né? Que construiu a igreja. Então, percebe? Então, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas. Só o céu. Vamos ambicionar, vamos lutar pelo céu. Não ambicioneis, sede valente para defender o céu, defender a fé cristã. Sede valente, né? Sede unânimes, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Aí, nós temos aqui,
O amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu estou aborrecendo o mal. Aquilo que foi feito lá no engenho é o sítio Jussara, em Moreno, Pernambuco. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. É isso que o pastor fez lá, demonstrou lá? Preferindo em honra uns aos outros. Não é outra igreja que vai vir aqui, não. Eu vou detonar, não vou dar... Não vai tudo pro céu? Que céu o Ailton José Alves e a diretoria dele vai? É um céu diferente do que eu pretendo ir? Deve ser, né? Eu acho que ele vai para baixo, nós vamos para cima. Com essas atitudes aí, ele vai para baixo, com toda a sua gangue, a sua tropa lá, estão comparando ele até a Virgulino. Eu acho que é menos, hein? Eu acho que é menos, né? Virgulino tinha uma razão. Alguém equivocado apresenta Virgulino ali como um malfeitor e tudo mais, mas diante das injustiças sociais que a gente enfrenta nesse sistema, nessa sociedade, na sociedade brasileira, então o Virgulino Lampião, se for analisar direitinho, ele foi um herói. Foi um herói, porque ele batia de frente, era com um sistema, com gente grande, com esse tipo de Ailton da vida, os coronéis da vida. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. O tema das irmãs lá. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Portanto, que Deus vos abençoe. Um forte abraço, tá? E nós vamos continuar. Peço que você... falei lá no Josué, falei no Rafa, falei no Eric, o Pedrosa, né? O irmão oficial de justiça lá, Giovanni, presbítero Giovanni, né? O vovô da Lapada, esse pessoal aí, tá tudo aí denunciando, porque essa é a tarefa da igreja. Denúncia. Não é do Ministério Público simplesmente. A igreja é a primeira agência de Deus para denunciar o pecado dos soberanos, dos reis. Aí é onde entra, não toqueis meus ungidos. O próprio Davi falou lá em um salmo e em crônicas. É os reis da terra. Então, lá atrás, era quem? Eram os profetas. Era o povo de Deus, que o povo de Deus é considerado, o povo, a menina dos olhos de Deus, é o povo modelo de Deus para a humanidade, no padrão divino. Os padrões que Deus apresenta é para a humanidade. Então, os ungidos é o povo de Deus, é os seus líderes e o povo de Deus. Não é simplesmente o pastor. Então, ensinar heresia para a igreja. Por isso que muitos hoje ficam com até uma falsa modéstia, dizendo que é humilde, mas negando a eficácia, dá uma de dar o bote, esconde a unha. Existe isso no meio cristão. Pessoas que verdadeiras serpentes, hienas, lobos devoradores, como santo, como ovelha, disfarçados. Então é aqueles covardes que Gideão mandou voltar lá. Covardes e tímidos. Foi a maioria. Tem muita gente no meio cristão. É uma estatística, eu tenho dito. É uma estatística para demonstrar onde o campo que nós estamos lidando. Alguém fala assim, não, mas a política, como alguém está falando aí para um jovem aí, não, mas a política é isso, a política é aquilo, e o cara está metido, um pastorzão aí, está metido lá, dizendo que a política é isso e aquilo. Aí eu pergunto, ele foi dirigente sindical? Ele foi presidente de bairro? Ele foi conselheiro de algum setor da habitação, da escolar, do CAE? Ele foi conselheiro, ele participou na vida cotidiana disso? Não. Ele tem muita teoria, como nos gabinetes dos políticos, está cheio de cientista, sociólogo, gente da área, mas nos gabinetes. Aí agora vai sair muitos candidatos, mas eles sabem a teoria. Na prática mesmo, sabe? Eles sabem dizer como agir maquiavelicamente, porque aprende através de Maquiavel, dizer como devem os modos operantes para fazer, para prevalecer, para se manter no poder, entendeu? A igreja não deve, a igreja é contrária a isso. A igreja não deve praticar os mesmos modos operantes. Se ela praticar os mesmos modos operantes, ela está pior do que o mundo, do que o ímpio, porque ela conhece a verdade. Isso se é de Deus, né? Se não é de Deus, então, tome cuidado.
Vigiai, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Um forte abraço, que Deus, pois, vos abençoe. E a continência do sargento é o elo fundamental entre o comando e a tropa. A igreja é o elo fundamental entre céus e terra. Esse negócio de que ligar na terra será ligado no céu, ó. Para aí. Não é qualquer coisa, não. É o que é justo. Jesus falou: se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então não é qualquer coisa, não. Não, mas porque é a igreja, é porque é o meu... É justo. Jesus nos chamou para a justiça. Ele usou de justiça para conosco, contra Satanás, e nos chamou para sermos justos. Seja justo. Haja como um justo, um juiz equilibrado, imparcial. Então vai julgar alguma coisa? Se coloque no lugar do réu. Se coloque... Qual a justiça que você vai se utilizar? A sua justiça? Ou a justiça dos homens, trapo de imundício? A sua própria justiça? A sua visão monocrática? Ou você vai se utilizar da justiça divina? Da perfeita justiça de Deus? Pense nisso, né? Glória a Deus, a paz do Senhor, um forte abraço fraterno, que Deus vos abençoe sempre.